Pois é, pessoal. Pessoal, aqui estamos outra vez de manhã, como eu vos tinha dito, já fiz aqui a minha pausa. Temos que verificar aqui se está tudo bem, verificar com o carro se está tudo bem, as luzes antes de sair, que é muito fundamental, porque durante a noite nós não sabemos o que é que poderá ter acontecido ao carro. E há colegas que se levantam e despacham-se, lavam a cara e tudo e dão o arranque ao caminhão e vão-se embora. E depois, possivelmente, têm problemas na estrada porque as coisas não estão em condições, mas neste momento eu gosto sempre de verificar tudo e em princípio está tudo em condições para poder começar a viagem. E é assim, pessoal, estou aqui em Godinha, como já vos tinha dito, vou continuar esta viagem para Albacete e vocês vão acompanhar o resto do caminho para terem uma ideia de como é esta nossa vida. Hoje está de chuva, o tempo está muito chuvoso e são neste momento 5:15 da manhã aqui em Espanha, portanto está na hora de começar a nossa viagem. Pessoal, já vou a andar, isto agora está de noite, não vai dar para vocês perceberem muita coisa, a não ser a estrada, é o que a luz está a mostrar, mas se vocês querem ter uma ideia do que é a nossa vida, o caminhão, então também têm que apreciar estas imagens assim de noite, porque é isto, a gente tanto depressa estamos a andar de dia como podemos sair de noite. Ontem parei às 7h50, 7h40 mais ou menos, já tinha 9 horas e meia de pausa, portanto está na hora de arrancar. Porquê arrancar esta hora? Porque já estou a fazer conta para descarregar, ou seja, se vou chegar a Albacete às 2 ou às 3 da tarde, provavelmente ainda consigo descarregar hoje, é mais por uma orientação de serviço, não é nada mais, porque provavelmente até podia ficar a dormir um bocadinho mais, mas depois chegava a Albacete daqui a bocado à tarde e já não descarregava. Portanto, é mais por uma orientação de serviço e pronto, é assim como eu já tinha explicado, nós temos que contar sempre as horas, os quilómetros que nos faltam, as horas, se o cliente descarrega, se não descarrega, e é tudo assim. E assim, como já tinha a pausa feita, já sai agora, já vou aqui tranquilinho da vida, porque está a chover, com tranquilidade, segurança, atenção, nunca é demais, nós conseguimos fazer aqui a viagem tranquilinha até Albacete. É isto, pessoal, já estamos a entrar outra vez na autopista que nos vai levar, esta A52, que nos vai levar até Benavente. Em Benavente vamos apanhar a A6 em direção a Madrid. E vocês vão partilhar o vídeo, deixar aí o vosso like e vão apreciar as imagens agora aqui mais à frente, que provavelmente já vai estar mais dia, que eu vou voltar a mostrar a vocês a continuação desta viagem. Já estou a andar há 1h10, já está quase a ficar de dia e já nos falta sensivelmente 50 km mais ou menos para chegar ali à localidade de Benavente, onde nós vamos apanhar a A6 em direção a Madrid, com destino a Albacete. Minha gente, vocês têm que pôr aí o vosso like, têm que comentar aí no vídeo, que é para mim também saber qual é a vossa ideia. Acharam engraçada esta viagem? É muito aborrecida? É cansativo? Deixem o vosso comentário, a vossa ideia, mesmo que seja um comentário negativo. Olha, a gente temos de estar cá para ver os positivos e os negativos. Temos que... Há vezes na nossa vida que a gente tem que saber perder, que é para depois podermos ganhar alguma coisa com isso, nem que seja conhecimento para o futuro. Até Albacete ainda me falta 573 km, portanto estão a ver que esta viagem é um bocado longa, mas pronto, faz bem, na vossa companhia isto acaba por passar rápido. Minha gente, aqui já vamos na A6, acabamos de sair agora da A52, entramos na A6, já em direção a Madrid. Ali à frente já se consegue ver algumas luzes que pertencem a Benavente, mas não é Benavente Portugal, é Benavente de Zamora, na comunidade de Castilha-Leão, em Espanha. Já venho a andar sensivelmente a 1h45, ainda está de noite, mas já não falta muito para começar a ficar já de dia e vocês terem uma melhor imagem desta viagem. Aqui do nosso lado direito já temos aqui o polígono industrial de Benavente, temos ali algumas áreas de serviço, alguns restaurantes, aqui há tudo. E nós vamos continuando aqui a viagem, vocês vão acompanhando aí desse lado do ecrã, fazerem-me aqui companhia na viagem 2 e havemos lá chegar. Neste momento faltam 517 km para chegar ao cliente onde eu vou descarregar em Albacete. Já estamos a chegar aqui a uma localidade que também é muito conhecida aqui em Espanha, que é Tordesilhas. Já venho a andar há 2h40, mais ou menos daqui por sensivelmente 1h50, já tenho que parar para fazer uma pausa de 45 minutos. A nossa lei
dos transportes não permite que nós façamos mais de 4 horas e meia de seguida. Se bem que eu provavelmente vou parar aqui um quarto de horazinha antes, porque provavelmente tenho que ir comer qualquer coisa agora pela manhã, e então há que parar um quarto de horazinha e depois faço mais meia hora e já está os 45 minutos feitos. Ali aquela localidade, eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmara, aqui do lado direito tem a localidade Tordesilhas, que pertence a Valladolid, província. Nós continuamos na A6, falta-nos neste momento 438 km, aqui a nossa máquina vai a bombar e vamos continuando aqui a viagem. Uma viagem destas é sempre aborrecida. Uma viagem destas, nós não formos de vez em quando aqui a ouvir uma música, aqui de vez em quando a falar com algum colega ou até com algum familiar, a nossa mulher, o nosso filho, ou aquilo que seja, entretidos um bocado, isto torna-se um bocado aborrecido porque é muitos quilómetros, é muita hora sentado a conduzir, mas é como eu já disse, malta, isto temos que gostar um bocado daquilo que estamos a fazer, porque senão, se nós não gostarmos daquilo que fazemos, depois não vai dar certo. Isto é sempre um trabalho que requer muita atenção, muito cuidado, porque além de nós andarmos numa estrada pública, há muitas mais famílias na estrada ao mesmo tempo que nós. Como vocês já devem ter reparado, quando há um acidente de caminhão, normalmente há sempre um perigo muito grave, porque é um veículo muito grande, é pesado, e então requer muita atenção e muito cuidado, não só por nós, mas também pelos outros condutores que andam na estrada, que provavelmente são pais ou mães de famílias, ou então até mesmo a família toda pode ir naquele carro, naquele veículo, e se alguma coisa correr mal, depois essa família pode ir embora do mundo. E então há sempre que ter um certo cuidado com estas situações na estrada com estes carros. Estamos a 178 km de Madrid, vamos passar por lá, ou seja, vamos passar ao lado, vamos passar na zona de Getafe, ali à entrada, ali em Móstoles, ali pelaquela zona ali, vamos passar ali na M50, Getafe, depois vamos passar a Pinto pela A4, é tudo localidades que pertencem a Madrid. Vamos contornar Madrid por fora, vamos passar por algumas localidades que pertencem a Madrid e vamos contornando sempre lá pela M50, que é uma autopista que vai sempre por fora de Madrid, até apanharmos a A4, já depois direção ao Canha, que é para tomarmos rumo a Albacete. Pessoal, já fiz aqui a minha pausa, 45 minutos, verificar aqui a ver se as coisas estão tudo bem, que é para continuarmos a nossa viagem aqui na área de serviço. Esta zona aqui faz sempre muito frio. Estou aqui na zona de Vila Castim, isto aqui é sempre muito frio, é só a gente começarmos a andar. Pessoal, esta zona aqui chama-se El Espinar e é onde a gente vai entrar no túnel, passar por baixo da Serra de Guadarrama. Também é um sítio muito bonito para se ver. Um dia destes tenho que vir aqui fazer uns vídeos para vocês apreciarem melhor aqui esta situação. A Serra de Guadarrama no inverno normalmente tem sempre neve, também é engraçado. Agora vamos aqui pela autopista, vamos passar por dentro do túnel, do outro lado já começamos a ver Madrid. Esta localidade também é bastante bonita e de inverno ainda se torna mais bonito porque as árvores e tudo fica tudo com neve. É muito engraçado. Nós vamos continuar a andar, o nosso destino é mesmo em Albacete. Aqui vamos nós dentro do túnel. É um túnel que tem sensivelmente aí uns 2,8 km, mais ou menos 2,9 km, ou seja, ainda é qualquer coisa grande. Já estamos aqui quase a sair do túnel. Não sei se vai dar para ver porque o tempo está assim meio nublado, mas normalmente em dias de sol, quando saímos aqui do túnel já conseguimos ver Madrid assim lá mais longe. É claro que com a câmara provavelmente não vai conseguir apanhar e o tempo também está meio nublado, mas já estamos ali a ver a luz ao final do túnel. Isto aqui é uma zona um bocado estranha, porque naquele lado do túnel tens sempre o tempo mais ou menos nublado, nuvem, chuva, de inverno é neve, é tudo. Passando o túnel para este lado parece que estás noutro país, estás noutro local. Ou seja, já não há chuva, já não há neve e o tempo está mais limpo. Não está totalmente limpo, sol limpo, mas já se nota, está mais agradável do que lá naquele lado, do outro lado da serra. É este tempo aqui, nesta zona aqui de Madrid, de Guadarrama, isto aqui é sempre assim um bocado complicado. Num lado da serra está sempre um tempo assim um bocado mais esquisito e no outro lado da serra está sempre um tempo melhor. Aliás, vocês podem comprovar com a imagem, porque antes de eu entrar dentro do túnel tínhamos o tempo assim um bocado mais escuro, assim mais feio. E agora aqui já temos o sol aqui a espreitar entre as nuvens. E Madrid já fica além à frente. Eu consigo ver porque estou aqui, mas pela câmara não se consegue ver. Mas Madrid já lá está à nossa frente, daqui por
uns 29, 30 km mais ou menos, estamos a apanhar a tal estrada AM50, que vai contornar Madrid por fora. Vamos a descer agora aqui com toda a tranquilidade, com toda a calma. Eu prefiro chegar 10 ou 20 minutos mais tarde ao sítio e ir tranquilinho e chegar 10 ou 20 minutos mais tarde ao sítio, mas ao menos chegar bem. Depois, se for preciso, vou ir a correr, com a pressa para chegar ao sítio, e se for preciso nunca mais lá chego. Pois, porque isto é... todo o cuidado é pouco. Eu espero que vocês estejam aí a gostar do vídeo. Como eu já disse ao princípio, isto para quem não gosta assim destas coisas, depois vai apanhar uma ganda seca e provavelmente nem vai ver este vídeo até ao fim. Mas quem se aguentar a ver este vídeo até ao fim é porque realmente se calhar gosta mesmo assim destas viagens grandes, estas coisas assim, porque eu digo que não é toda a gente que tem cabeça e estômago para aguentar estas viagens de 600, 700, 800 km assim de distância. Portanto, não é toda a gente que dá para camionistas. Atenção, é que a maior parte das vezes a malta pensa: eu tiro uma carta e sou camionista. Não, o camionista, pessoal, não é só tirar uma carta e já está habilitado para conduzir e já é camionista. Não, camionista tem que ser muita coisa. É uma pessoa que tem a carta, uma pessoa que tem responsabilidade, é uma pessoa que é pontual, é uma pessoa que não é alcoólico, é uma pessoa que não é toxicodependente. Tem que ser uma pessoa responsável naquilo que está a fazer e naquilo que pode fazer na estrada, porque, já como eu disse também já neste vídeo, nós não sabemos o que é que podemos encontrar na estrada. Podemos encontrar 2 ou 3 famílias, podemos encontrar uma pessoa solteira, podemos encontrar um pai de 2 ou 3 filhos ou de um filho, podemos encontrar tudo aqui na estrada. E então há que ter calma, há que ter tranquilidade, cabecinha para pensar o que é que estamos a fazer, muita responsabilidade, porque nós não estamos a andar com um ligeiro. Um ligeiro é 1500 kg que anda na estrada. E isto não. Isto temos de ter atenção que temos 40 toneladas a andar na estrada. E se nós multiplicarmos estas 40 toneladas pela velocidade a que nós vamos, 80 ou 70 km a hora, ou até mesmo às vezes a 90, então vocês aí vão obter um resultado da força do embate. No caso de embater com algum obstáculo, vocês vão ter um resultado da força do embate dessa situação, ou seja, as toneladas do peso vezes a velocidade. Vocês vão ter uma força de embate muito brutal, quase que nada sobrevive a essa força de embate. Então, para isso não acontecer, para as viagens correrem sempre bem, nós tentamos fazer o possível. Nós profissionais na estrada, eu, meus colegas, companheiros de profissão, tentamos sempre fazer o possível. É claro que há coisas que não estão ao nosso alcance mudá-las, é verdade, porque já quem fazia milagres já faleceu e nem sei se existiu, mas pronto, e nós também não estamos cá para fazer milagres, mas estamos cá para poder evitar alguma coisa. Por isso é que estudamos, por isso é que estamos habilitados, por isso é que somos choferes profissionais. Digamos que às vezes também certas marcas de caminhões, não vamos estar aqui agora a dizer que este é melhor ou o outro é pronto, mas sim, as marcas de caminhões também, há mais caminhões com mais segurança, há outros com menos segurança, há uns que travam melhor, há outros que travam pior, mas isso vai tudo, depende de um hábito, não é? Nós temos que se habituar, é tal igual como o nosso carro ligeiro, que nós temos o nosso carro ligeiro em casa. Conduzimos o carro de uma forma, se um colega nosso nos emprestar o carro dele, a gente já não vamos ter aquela tranquilidade, aquela experiência a conduzir, não é? Como se fosse com o nosso. Logo à partida, porque estamos com medo, o carro não é nosso, a ver se não acontece nada ao veículo e não sei o quê. Pronto, para cuidar daquilo da outra pessoa. Mas é diferente. É diferente, há sempre nos caminhões é igual. Eu agora ando com este caminhão, como vocês já repararam, e não vou estar a esconder, isto é uma Scania. Se eu, por exemplo, for andar com uma DAF, a condução vai ser totalmente diferente. Vou ter que ter ali um dia ou dois de adaptação de condução. Isto é como todos os trabalhos. Um jogador de futebol vai do Benfica, ou vai para o Sporting, ou vai para o Porto, ou para outro clube qualquer, há sempre aquele tempo de adaptação, e vocês próprios no vosso trabalho é igual. Se vocês mudarem do vosso serviço, que estejam a trabalhar num escritório, ou que estejam a trabalhar como soldadores, ou seja aquilo que for, vocês mudam do ramo, mudam de secção, vocês sentem logo ali uma diferença, que o serviço é diferente, têm logo aquelas horas, aquele dia, para conseguirem arranjar uma adaptação para aquele novo sector onde vocês foram metidos a trabalhar. E isto é igual, pronto, independentemente de haver várias marcas, há umas que são melhores, outras piores, mas nós não estamos aqui agora para julgar o que é o melhor e o que é pior.
Eu tenho a minha ideia, o que é que para mim poderá ser melhor e o que é que poderá ser pior. Mas pronto, não vou estar aqui agora a alegar marcas e a dizer esta é melhor, aquela é pior, não. Não estamos cá para isso, estamos cá para vos mostrar como é que pode correr um dia de camionista. Mas, como eu já disse também ao princípio do vídeo, atenção que nem todos os dias de todos os camionistas que existem no mundo são iguais ao meu, atenção. Há que relembrar essa situação porque a malta depois diz não, mas tu tiveste um dia tranquilo, tiveste uma viagem tranquila, nem te correu mal e não sei o quê. Pois, tudo bem, mas na mesma hora que eu estou a trabalhar e estou a fazer este serviço, provavelmente um companheiro meu não vai estar com o mesmo serviço que eu. Vai estar noutra carga, noutro serviço, noutra localidade, ou o dia já lhe está a correr mal, ou andou a noite toda, ou agora está a descansar. Portanto, isto é como eu vos digo, eu estou a mostrar um dia de camionista, mas os meus dias, pronto, isto é um dia dos meus. Agora, há outros dias de outros camionistas, de outros colegas de profissão, e tenho bastantes que estão a trabalhar à noite. Deixo um grande abraço para eles, não sei se eles vão ver este vídeo ou não, mas se eles por acaso forem ver este vídeo, já deixo aqui um grande abraço para eles, que tenho grandes amigos mesmo aí a trabalhar à noite e até mesmo durante o dia e na mesma empresa que eu. Deixo um grande abraço para todos os camionistas, todos os meus colegas de profissão, tanto nesta empresa como noutra, como os da noite, como os do dia, e desejo muita tranquilidade e muita saúde para vocês conseguirem caminhar mais e mais e fazerem pela vossa vida e tudo mais, porque se escolheram esta profissão é porque sabiam o que é que estavam a fazer. Portanto, agora é só caminhar, olhar em frente e caminhar e fazer quilómetros e terminar viagens. Isto a cada dia é um desafio. Hoje tenho este desafio de chegar a Albacete e descarregar. Quando estiver vazio, vou chamar para o meu escritório e vou perguntar, vou pedir mais serviço. O que é que haverá para fazer depois? Ou seja, termino um desafio, uma etapa, e vou logo começar outra etapa de seguida. Logo a seguir é outra etapa, outro dia diferente, outra carga diferente, outro cliente diferente, é tudo assim. Pronto, o dia do camionista não há dias iguais. Pessoal, nós aqui estamos a entrar numa localidade que chama-se Móstoles. Aqui é a entrada de Madrid por Badajoz, vamos entrar em Madrid por aqui, aqui do lado direito. Aqui assim deste lado, saímos daqui e para lá vamos para Madrid. Aqui temos aí um centro comercial, Madrid fica aqui deste lado, para onde eu agora estou a olhar. É claro que nós não vemos Madrid, porque o centro de Madrid está mais desviado para lá. Isto aqui é uma ponta, é uma localidade chamada Móstoles, aqui de Madrid. Aqui vamos na A4, já a direção a Córdoba. Entrei agora aqui mesmo na A4. Como vocês podem estar aqui a verificar, esta A4 é uma das estradas mais movimentadas aqui de Madrid, porque não sei se é porque vem de Córdoba, se é porque não sei porquê, ou vem da parte sul de Espanha. Esta A4 vem de Córdoba, Sevilha, vem dali daquela zona. Já vamos aqui na Nacional 301 em direção a Albacete. Já nos falta mesmo pouco tempo para chegar. São 71 km até ao cliente, cerca de 50 minutos, 55 minutos mais ou menos, até chegar lá. Nós estamos quase a chegar ao nosso cliente para ir então descarregar e depois logo vamos ver qual é a nova etapa. Quando estiver vazio, chamar ao escritório para ver então qual é a nossa seguinte etapa que temos para concluir. Eu espero que esta viagem tenha dado para vocês perceberem mais ou menos como é que tudo funciona, como é a sensação, não sei, de viajar assim no caminhão, para vocês verem mais ou menos os quilómetros que nós temos que percorrer, as horas, os locais, é tudo assim. Espero eu que tenha transmitido a vocês com este vídeo uma ideia positiva, se calhar para muitos, mas se calhar negativa para outros. Mas pronto, olha, pessoal, foi o melhor que eu consegui fazer. Também não tenho assim muita experiência nisto, mas tudo leva o seu tempo. E espero que vocês tenham gostado e que tenham deixado aí o vosso like, o vosso comentário, partilhar aí o vídeo com os vossos companheiros, para a malta apreciar aqui um dia de caminhoneiro, mas não se vaiam já embora porque a gente ainda não chegamos ao cliente. Eu ainda vou mostrar a vocês ali a minha chegada a Albacete para descarregar, que é para vocês terem mesmo uma ideia. Quando eu saí para ir carregar em Portugal, à Maia, já fiz a viagem, estou quase a chegar a Albacete e vocês vão terminar por ver o meu dia, a minha etapa, que é esta, descarregar em Albacete, e depois já será uma nova etapa, mas aí já eu não vou filmar porque acho que já não vale a pena estar a filmar a nova etapa.
Portanto, isto já vocês viram, mais ainda vão ver até ao final. Minha gente, já estamos aqui, como eu vos tinha dito há pouco, já estamos aqui a chegar a Albacete. Estamos mesmo quase no nosso cliente, onde temos de descarregar esta mercadoria. Isto é o polígono industrial de Albacete. Eu agradeço a todos vocês por terem assistido aqui a este vídeo, a darem uma força aqui para o canal crescer. Espero que os tenha ajudado aqui com este vídeo em algumas curiosidades que tinham. E é assim, pessoal, eu não vou poder filmar lá dentro do cliente porque aquilo ali dentro eles não deixam entrar nem com telemóveis, nem com câmaras de filmar, nem com nada. O cliente é já aqui a 300 ou 400 metros à frente desta rua. Portanto, pessoal, agradeço a todos a vossa ajuda, agradeço a todos o vosso like, os vossos comentários. Espero que fiquem todos bem e até ao próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem todos bem.